Feche os olhos por um breve momento. Respire fundo. Agora, abra-os e deixe a sua imaginação se libertar das amarras da Terra. Imagine que você está flutuando no vácuo escuro e silencioso do espaço. Aqui não há trânsito, não há barulho da cidade, não há prazos ou preocupações. Há apenas a vastidão serena e infinita. Nós frequentemente olhamos para o céu noturno e pensamos que as estrelas e os planetas são eternos, que eles estarão lá para sempre, imutáveis e constantes. Mas o universo é um lugar de movimento contínuo e transformações dramáticas. Hoje, vamos viajar juntos até o joia mais brilhante do nosso sistema solar, Saturno. Por séculos, os anéis de Saturno foram o símbolo máximo da beleza cósmica. No entanto, o telescópio espacial James Webb acaba de focar seus espelhos dourados neste gigante gasoso e fez uma descoberta que abalou a comunidade científica. Uma de suas próprias luas está devorando e destruindo seus anéis. E o ritmo dessa destruição é muito pior do que temíamos. Mas não se assuste. Há uma profunda beleza e uma grande paz em entender a fragilidade das coisas. Vamos voar até lá. Deixe o silêncio do vácuo acalmar sua mente, enquanto descobrimos o que realmente está acontecendo a bilhões de quilômetros de casa. Para entender a magnitude do que o James Webb acaba de nos mostrar, precisamos voltar no tempo. Desde que Galileu Galilei apontou seu telescópio primitivo para o céu em 1610, Saturno nos fascina. Galileu viu o que pareciam ser orelhas ao lado do planeta. Foi apenas décadas depois que o astrônomo Christian Huygens percebeu que aquelas estruturas eram, na verdade, um disco plano e fino ao redor do planeta. Por muito tempo, a humanidade acreditou que os anéis de Saturno eram uma característica permanente do sistema solar. Eles pareciam ser feitos de rocha sólida, esculpidos para durar pela eternidade. Mas à medida que a nossa tecnologia avançou, fomos nos aproximando. A missão Voyager, nos anos 80, e mais tarde, a majestosa sonda Cassini, revelaram a verdade poética sobre os anéis. Eles não são uma estrutura sólida. Eles são formados por bilhões e bilhões de fragmentos de gelo puro e rocha. Alguns são tão pequenos quanto um grão de areia. Outros são do tamanho de montanhas, todos dançando em uma órbita perfeitamente coreografada ao redor do gigante amarelo. Nós começamos a perceber que a idade de Saturno é de mais de 4 bilhões de anos, mas seus anéis são chocantemente jovens. Talvez eles tenham se formado apenas na época em que os dinossauros caminhavam pela Terra. E agora, entendemos que eles são tão efêmeros quanto a neblina da manhã. O que a sonda Cassini suspeitou, o telescópio James Webb agora confirmou com uma clareza assustadora. A jornada começa agora. Deixamos para trás a órbita azul da Terra. O silêncio do espaço nos envolve como um cobertor espesso e confortável. Enquanto viajamos através da escuridão interplanetária, o tempo parece desacelerar. Nós passamos por Marte, o deserto vermelho adormecido. Atravessamos o cinturão de asteroides, onde pedras antigas flutuam no escuro. A distância nos traz uma sensação de isolamento pacífico. Não há estresse humano aqui. Para ilustrar essa escala, imagine que você está em um navio em um oceano perfeitamente calmo, sem ver terra firme por meses. O espaço é esse oceano, e nós estamos navegando em direção a um farol distante. Lentamente, uma esfera colossal começa a crescer no nosso horizonte visual. É Saturno. Um globo massivo de tons pastéis, faixas de ocre, ouro e amarelo suave. A visão é de tirar o fôlego. O planeta é tão grande que mais de 700 terras caberiam dentro dele. Mas não é o tamanho que prende a nossa atenção. É a sua coroa. Os anéis se estendem por centenas de milhares de quilômetros no vazio. Eles capturam a luz distante do Sol e a refletem de volta para nós. A beleza desse momento é paralisante. Um oásis de luz na noite infinita do cosmos. Ao nos aproximarmos, o que parecia ser um disco sólido e contínuo começa a se revelar. Como uma ilusão de ótica que se desfaz, nós vemos a estrutura se dividir em milhares de faixas finas.
Os anéis não são um objeto, eles são um local, um mar de gelo em movimento constante. Vamos desfazer um mito comum aqui. Você não poderia caminhar sobre os anéis de Saturno. Se você tentasse, cairia através deles, como se tentasse andar sobre uma tempestade de granizo em câmera lenta. O gelo brilha, é um espetáculo de pura luz e gravidade. Mas o que se esconde por trás dessa beleza aparente? Para o olho humano, tudo parece calmo e organizado. Mas o telescópio espacial James Webb não vê o mundo como nós. Ele não olha para a luz visível, ele enxerga o universo através do calor, através da luz infravermelha. Quando Webb abriu seus olhos dourados na direção de Saturno, ele perfurou o véu das nuvens e iluminou detalhes que estavam escondidos nas sombras. O Webb não viu apenas a luz refletida, ele viu a dinâmica térmica de uma zona de guerra gravitacional. O foco dessa nova e perturbadora visão é uma lua minúscula. O seu nome é Encélado. Encélado é um mundo brilhante coberto de gelo. A olho nu, parece apenas uma pérola branca suspensa perto da borda externa dos anéis. Mas Encélado guarda um segredo formidável. Sob a sua crosta congelada, existe um vasto oceano global de água líquida. E essa água não está parada. Ela está desesperada para escapar. A gravidade implacável de Saturno aperta e estica esta pequena lua continuamente, aquecendo seu interior e quebrando sua superfície. E aqui entra a revelação de tirar o fôlego capturada pelo James Webb. O telescópio observou jatos titânicos de vapor de água e cristais de gelo irrompendo do Polo Sul de Encélado. Esses geysers são monumentais. Para criar uma imagem clara, imagine uma fonte de água jorrando no espaço a uma distância que cobriria os Estados Unidos inteiros, de costa a costa. O Webb mostrou que essa pluma de água é muito maior e mais violenta do que os cientistas haviam estimado. A água está sendo expelida a um ritmo assustador. Essa água não cai de volta na Lua. Ela escapa para o espaço. E para onde ela vai? Ela alimenta o anel E de Saturno. Mas aqui está o paradoxo cósmico. A Lua, que ajuda a formar um anel, é a mesma força que está desestabilizando o sistema inteiro. A quantidade de material ejetado por Encélado está saturando o ambiente orbital. O James Webb conseguiu mapear a pluma de vapor de água se espalhando como um donut ao redor do planeta, interagindo com as partículas já existentes dos anéis principais. Ao focar nas interações detalhadas, o telescópio expôs o drama da chuva dos anéis. A chuva dos anéis é um fenômeno onde as partículas de gelo perdem sua batalha contra a gravidade. A luz ultravioleta do Sol carrega eletricamente esses pequenos grãos de gelo. Uma vez que recebem essa carga, eles começam a sentir os efeitos do poderoso campo magnético de Saturno. O campo magnético age como um funil invisível e curvo, arrastando o gelo para fora de sua órbita pacífica e puxando-o em direção às nuvens do planeta. O James Webb nos mostrou a taxa em que isso está acontecendo. As leituras infravermelhas detectaram a assinatura química do gelo de água derretendo e se misturando com a alta atmosfera do planeta. É um processo invisível aos olhos comuns, mas o Webb revelou um volume de destruição que chocou a comunidade astronômica. Estima-se que mais de 10 mil quilos de chuva de anéis caiam em Saturno a cada segundo. Pense nisso por um instante. 10 toneladas de gelo sendo drenadas do céu a cada batida do seu coração. Para entender melhor esse volume assustador, um exemplo. Essa quantidade de água seria capaz de encher uma piscina olímpica inteira em questão de meia hora. Mas isso está acontecendo continuamente, dia e noite, há milênios. A chuva ácida e gelada despenca ao longo das linhas do campo magnético de Saturno, criando faixas brilhantes na atmosfera que só telescópios extremamente sensíveis podem captar. O que antes era uma coroa majestosa, agora é uma tempestade de partículas em queda livre. Mas as coisas se tornam ainda mais complexas quando voltamos nosso olhar para os anéis mais próximos do planeta. Não é apenas Encélado que está moldando o destino do sistema. Saturno tem mais de 140 luas. Algumas delas vivem diretamente dentro dos anéis. Nós as chamamos de luas pastoras. Elas abrem fendas e guiam as partículas com sua gravidade.
O telescópio Webb observou como essas interações gravitacionais, que antes mantinham o equilíbrio, agora estão acelerando o desgaste orbital. A gravidade de Saturno é a força soberana. Ela é faminta e incessante. O que estamos testemunhando através das lentes do Webb é o fim de um equilíbrio delicado. Durante algumas dezenas de milhões de anos, a força centrífuga das partículas em órbita lutou bravamente contra o puxão gravitacional do gigante, uma dança perfeita entre cair e escapar. Mas as luas perturbadoras, as colisões de micrometeoritos e o vento solar estão roubando o momento dessas partículas. A dança está perdendo o ritmo. É aqui que a realidade se torna pior do que temíamos. Antes do James Webb e das análises finais da sonda Cassini, os cientistas estimavam que os anéis teriam, talvez, mais 300 milhões de anos de vida. Mas as novas taxas de queda, alimentadas pelas perturbações orbitais e pela interação magnética observada, sugerem um prazo muito mais sombrio. Os anéis podem desaparecer em apenas 100 milhões de anos. Ou até menos. O relógio cósmico está correndo muito mais rápido do que a humanidade esperava. 100 milhões de anos podem parecer uma eternidade para uma mente humana. Nossas vidas são curtas, medidas em dezenas de invernos e verões. Mas no vasto calendário cósmico, onde estrelas vivem por bilhões de anos, 100 milhões de anos é apenas o piscar de um olho. Para ilustrar, se a vida do Sistema Solar fosse resumida em um único dia de 24 horas, os anéis de Saturno apareceram apenas nas últimas 2 horas e desaparecerão em menos de 15 minutos. Nós nascemos exatamente no momento certo para vê-los. Essa coincidência temporal é o que mais fascina os filósofos e astrônomos. Por que fomos abençoados com a chance de ver Saturno com seus anéis? Nós, frequentemente, temos a ilusão de que o nosso momento presente é o estado definitivo do universo. Desmistificando essa ideia, o céu não é uma pintura fixa na parede. É um filme que está rodando. O que nós chamamos de paisagem do Sistema Solar é apenas um único quadro dessa película em movimento. O telescópio James Webb captura o fluxo constante de calor e, com ele, nos ensina sobre a impermanência. Imagine Saturno no futuro distante, um planeta nu, um gigante gasoso de faixas amarelas e ventos supersônicos, mas sem sua coroa brilhante. Ele se parecerá muito com Júpiter. Se a humanidade ou nossos descendentes ainda existirem para olhar pelos telescópios no futuro distante, eles só saberão sobre a existência dos anéis através dos nossos registros de hoje. Serão histórias contadas antes de dormir. Vamos nos aprofundar no processo de destruição. Quando a poeira e o gelo dos anéis entram na atmosfera de Saturno, a fricção com os gases é brutal. As partículas derretem e se vaporizam instantaneamente. Esse material que cai altera até mesmo a química da atmosfera superior do planeta. O Webb conseguiu rastrear compostos orgânicos complexos, viajando de Encélado para os anéis e, finalmente, caindo como chuva química nas nuvens tempestuosas. É um ciclo de vida e morte molecular no vácuo. A cada segundo que você respira, uma parte de Saturno deixa de existir como conhecemos. E isso é algo que pode nos ensinar uma profunda lição de aceitação. A impermanência é a regra de ouro do universo. Tudo está em transição, desde a menor célula no nosso corpo até o maior planeta no céu noturno. E há algo incrivelmente relaxante em saber que até mesmo as estruturas cósmicas mais grandiosas não são eternas. Isso torna os nossos pequenos problemas terrestres ainda menores. A beleza cósmica exige destruição. As estrelas precisam morrer em supernovas para espalhar os elementos químicos que formam o sangue nas nossas veias. Da mesma forma, a destruição dos anéis não é um evento triste. É o processo natural da física se expressando no tecido do espaço-tempo. As plumas de Encélado, que são o foco das imagens espetaculares do James Webb, podem estar espalhando não apenas gelo, mas os blocos básicos de construção da própria vida no sistema de Saturno. Isso nos leva a uma possibilidade maravilhosa e alucinante. Enquanto a lua Encélado destrói o ambiente perfeito dos anéis, a sua água ejetada carrega consigo compostos orgânicos.
A água que alimenta a morte dos anéis carrega a semente do que poderia ser biologia alienígena no fundo do oceano daquela pequena lua. A destruição em cima é gerada pela vitalidade energética embaixo do gelo. A vida e o caos andam de mãos dadas, unidos pela implacável força da gravidade. Nós estamos assistindo a uma lenta e majestosa queda d'água no abismo de Saturno. Imagine novamente o silêncio. Como seria estar flutuando exatamente entre as partículas dos anéis enquanto elas iniciam a sua jornada final? A visão seria de pedaços de gelo brilhando com a luz distante do Sol, uma luz fria e pálida. Lentamente, a órbita da partícula se degrada. Ela começa a cair. Um mergulho que dura anos, cruzando a escuridão, até tocar a tempestuosa atmosfera de hidrogênio e hélio. A tecnologia do James Webb nos permite ser testemunhas silenciosas desse evento. Os espelhos hexagonais do telescópio captam fótons que viajaram por mais de 1 bilhão de quilômetros até nós. Esses dados brutos são traduzidos pelos cientistas em imagens vibrantes que nos contam histórias de um sistema solar dinâmico e implacável. Sem essa visão em infravermelho, ainda estaríamos cegos para a magnitude da chuva dos anéis. A ciência expande os limites da nossa percepção e nos conecta com o infinito. Os anéis internos já parecem escassos e fantasmagóricos em certas frequências de luz. O anel D, que é o mais próximo do planeta, é quase imperceptível. É a zona da morte, onde as partículas já não têm mais forças para lutar contra o planeta. A sonda Cassini passou por essa fenda antes de se sacrificar na atmosfera, e o James Webb agora observa as consequências. As imagens mostram que as partículas mais poeirentas estão sendo limpas do sistema muito mais rápido do que os pedaços maiores de gelo. Uma analogia poderosa para entender esse evento é a erosão de uma grande montanha na Terra. Imagine o majestoso Monte Everest. Com o passar do tempo, o vento e a chuva o transformam em pó, grão por grão. As montanhas caem para o mar. Saturno é um mar cósmico, e os anéis são as montanhas de gelo sendo lentamente erodidas pelos ventos magnéticos e chuvas gravitacionais. E nós temos o privilégio de admirar o Everest cósmico antes que ele desapareça para sempre nas brumas do tempo. Os cientistas do consórcio James Webb estão estudando o brilho exato dessas emissões térmicas. Cada cor no espectro de luz representa um elemento químico diferente, uma temperatura diferente, um grau diferente de desgaste. Ao olhar para essas cores, os pesquisadores podem ver o sangramento do sistema. E o sangue dos anéis é água limpa e pura. A ironia de Saturno é que ele é um planeta árido feito de gás, rodeado por bilhões de toneladas da água mais doce que se possa imaginar. E o que acontecerá com o restante do sistema? As luas continuarão a orbitar Saturno. Encélado, Titã, Mimas, todas elas continuarão a sua dança na ausência dos anéis. O céu sobre as nuvens de Saturno se tornará muito mais escuro e vazio. A luz do Sol não será mais refletida pelo disco gigante. As sombras se aprofundarão. É como uma árvore gigantesca perdendo suas folhas no final do outono cósmico. O planeta passará por um inverno permanente de solidão na sua jornada ao redor do nosso Sol. Mais espetáculo ainda está em exibição e estará pelos próximos milhares de anos. Nós podemos deitar nossas cabeças no travesseiro todas as noites e saber que, lá longe, no silêncio do espaço, partículas de gelo puro continuam brilhando, cintilando e girando. É um pensamento incrivelmente pacificador. O universo não precisa da nossa presença para existir e realizar seus espetáculos diários. Ele é autossuficiente. A majestade invisível do cosmos é o nosso melhor antídoto para o estresse moderno. O telescópio James Webb não serve apenas para encontrarmos galáxias antigas ou buracos negros monstruosos na borda do tempo. Ele serve para nos lembrarmos de quem nós somos no nosso próprio quintal.
A incrível descoberta sobre os anéis de Saturno e o papel destrutivo das suas luas é um atestado da nossa capacidade de fazer perguntas difíceis. Nós construímos espelhos de ouro e os lançamos no vácuo gelado para entender por que as coisas acabam. E encontramos beleza nas respostas. Sinta sua respiração fluir calmamente. Imagine a gravidade suave prendendo você ao seu lugar de conforto, enquanto a sua mente se permite viajar por essas distâncias inimagináveis. Pense nas partículas caindo graciosamente através da linha magnética, como neve noturna sob um poste de luz na rua vazia. Uma tempestade de neve interplanetária silenciosa. A chuva de anéis caindo infinitamente enquanto a escuridão envolve o planeta gigante. Tudo é transitório, mas tudo é feito de pura maravilha. À medida que a nossa viagem pela órbita de Saturno se aproxima do fim, nós olhamos uma última vez para o sistema a partir da perspectiva do James Webb. Vemos o calor oculto, o gelo estilhaçado, a neblina invisível da criação e destruição atando cada pequeno grão ao destino do gigante gasoso. O mito dos anéis eternos está quebrado, mas o que toma o seu lugar é algo muito mais dinâmico, real e majestoso. Uma maravilha fluida que estamos incrivelmente abençoados em poder testemunhar agora. Nossa jornada silenciosa nos traz de volta. Lentamente deixamos a órbita do gigante gasoso. Vemos seus anéis brilhantes diminuírem na imensidão do vazio. Retornamos à nossa pequena pedra azul e verde, a Terra, que continua suspensa no feixe de luz solar. A revelação do James Webb nos lembra de algo muito poderoso. Até as coisas mais grandiosas do universo são passageiras. Os anéis de Saturno vão desaparecer, mas a beleza do seu fim está na física perfeitamente orquestrada que rege todas as coisas. Seus problemas e ansiedades, por maiores que pareçam agora, também são temporários no grande fluxo do tempo cósmico. Respire fundo e traga essa paz cósmica com você. Obrigado por viajar com a gente nas asas do conhecimento. Se você encontrou tranquilidade e fascínio nessa história, por favor, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder as próximas viagens pela escuridão estrelada. Deixe nos comentários, qual mistério do espaço faz você se sentir mais conectado ao universo? Durma bem, continue sonhando e olhe sempre para cima.